Olá, turminha! Exercícios de física, cursinho 20 de novembro, diagrama preparatórios. Tio Emerson voltando com termologia para resolver exercícios. Vamos aplicar o que a gente viu na aula agora nos exercícios? Você vai ver que vai ser bem tranquilo, eu vou te explicar direitinho cada um deles. Exercício número 1. A temperatura em Nova York chegou a 104 graus Fahrenheit. Quanto que ela vale em graus Celsius? Pergunta: 39, 40, 41, 42 ou 43 graus? Vamos fazer a continha? Aquela fórmula de sempre. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Faça da forma que você achar melhor, que você se sentir mais confortável. Aqui foi feito da seguinte maneira: multiplicou em cruz. 9 vezes TC dá 9TC. Aqui o 5, toma cuidado, porque ele multiplica tanto o TF quanto o menos 32. Então vai ficar 5TF e 5 vezes menos 32, que dá menos 160. Tá bom? Então 9TC é igual a 5TF menos 160. Os 104 graus é F ou é C? Ah, tio Emerson, dá pra ver. É F. Então coloco no lugar do TC ou do TF? Ah, tio Emerson, se é F, é óbvio que eu vou colocar no lugar do TF. Exatamente. Você já aprendeu, colega. Você já aprendeu que no final, se a letra for F, troco no lugar do TF. Então, no lugar do TF, eu coloco aqui o valor de 104. 9TC é igual a 5 vezes 104 menos 160. 5 vezes 104 vai dar 520. 520 menos 160 dá 360. Então 9TC vai ser igual a 360. Tá multiplicando? Fala que sim. Sim, tá multiplicando. Então passa dividindo. TC é igual a 360 dividido por 9. Então TC é igual a 40 graus. Ah, tio Emerson, eu percebi que isso aqui é o inverso da aula. Exatamente, colega, você está muito atento. Vai na aula, você vai ver que é o inverso desse. Então ele pode tanto pedir Celsius para Fahrenheit, quanto Fahrenheit para Celsius. Vamos passar para o próximo exercício. Exercício número 2. Todo cozinheiro deve estar atento aos fatos físicos que estão presentes em seu trabalho. Assim, ao manipular uma concha de alumínio, deve envolver o cabo com um pano. Ao destampar a panela com água fervente, tem que ter o cuidado de não se queimar. E ainda, ao desejar manter uma refeição aquecida, pode deixá-la sob uma lâmpada de luz infravermelha. Quais são os fatos físicos envolvidos nessas três ações, de forma respectiva, para transmitir calor de um corpo para o outro? É conhecido como convecção, irradiação, condução. Põe na ordem para mim. Vamos devagarzinho? Envolver um cabo com pano. Para que a gente faz isso? Para não queimar a mão. Quando você queima a mão com um cabo quente, você tem que estar em contato? Sim, tem que estar em contato. Se é contato, com certeza estamos falando de condução. Vai lá na aula olhar. Quando é contato, é condução. Tem contato, é condução. Água fervente, com certeza convecção. Movimento, movimento de massas, é convecção com certeza. E por fim, uma lâmpada de luz infravermelha. Essa lâmpada vai encostar na comida? Ah, tio Emerson, lógico que não vai encostar. Que nojeira, né? Claro que não vai encostar, vai ficar longe. Então, ela aquece de longe. Se aquece de longe, é irradiação. Irradiação também é a forma como o Sol aquece a Terra. Manda energia, manda calor de longe. Então também é uma irradiação. Então só pode ser, para encaixar na sequência, a resposta E. Tranquilinho, né? Vamos pular de exercício. A dilatação térmica é um fenômeno que depende diretamente do material do qual o objeto é feito, de suas dimensões originais e da variação de temperatura a que ele é submetido. Ou seja, o quanto que ele vai aumentar de tamanho, se aquecer ele, vai depender do quê?
Que tipo de material que a gente está falando? Tem materiais que aumentam mais facilmente e outros aumentam com mais dificuldade. Suas dimensões originais. É claro, o material maior vai crescer proporcionalmente mais do que o menor. E quanto varia a temperatura? Quanto mais você aquecer, mais vai crescer. Tem uma formulazinha que explica tudo isso aqui. Olha essa formulazinha aqui, tá? A variação de área, ΔS, vai depender do quê? Do tamanho original do material, da facilidade que ele tem de aumentar e da variação de temperatura que está envolvido nesse processo. Tá? Considere dois muros feitos com o mesmo material, sendo que o menor deles possui uma área de 100 metros quadrados, enquanto o maior tem 200 metros quadrados. Repara que é o dobro. Se o muro menor vai aumentar 20 graus Celsius e o maior vai aumentar 40, de novo o dobro, quanto que é a variação da área da superfície do muro maior em relação à do muro menor? Ele quer dizer assim, quantas vezes maior aumenta mais em relação ao menor? 4 vezes mais, 4 vezes menos, não muda? Os dois crescem iguais? Ou 2 vezes mais, ou 2 vezes menos? Eu fiz uma conta aqui, em vez de usar a fórmula diretamente, eu fiz uma conta por lógica que vai ficar mais fácil de você entender, tá? Aqui na fórmula eu peguei somente o tamanho original e o quanto variou de temperatura. No número menor, ele tinha 100 metros e variou 20 graus. Eu multipliquei, cheguei no número de 2.000, então proporcionalmente 2.000, tá? Já o maior, ele tem o dobro do tamanho, 200 metros, e variou o dobro da temperatura, 8.000. Então, quando você compara um com o outro, você percebe que o muro maior cresceu 4 vezes mais, 4 vezes maior. Então, resposta B, de bola. Fazer mais um exercício. 4. Esse aqui tem a ver com calorimetria. Põe na cabeça aquela fórmula do Q é igual a macete, que seria calor, é igual a M, que é a massa, vezes C, calor específico, vezes delta θ, ou delta T maiúsculo, que é a temperatura, o quanto variou a temperatura, tá? Vamos dar uma lidinha? Um dos materiais que a artista Gilda Prieto usa em suas esculturas é o bronze. Esse material tem calor específico igual a 0,09 calorias por grama por grau Celsius. Calor específico nada mais é do que a facilidade de ganhar calor ou perder calor. Lembra daquele exemplo que eu dei do alumínio e da panela de barro na aula? É exatamente isso. Aqui explica do modo mais técnico, né? Que para você aumentar 1 grau Celsius no grama de bronze tem que ter 0,09 caloria. Mas só pensa no específico o seguinte: a facilidade que tem de ganhar ou perder calor, tá bom? E vale 0,09, ponto. Se a escultura tem massa igual a 300 gramas, e vai aumentar a sua temperatura em 2 graus Celsius, quanto que tem que absorver de calor para que tudo isso ocorra? 6, 18, 27, 36 ou 54? Vamos lá. Resolução, tá? Fórmula é aquela que eu passei para vocês. Q é igual a macete. Calor envolvido, que eu vou achar o que no final, depende da massa que tinha, calor específico e quanto variou, quanto aumentou ou diminuiu a sua temperatura. Quanto que era a massa mesmo? 300 gramas. Calor específico vale 0,09. É só ir colocando na fórmula. E variou quanto? Temperatura? 2 graus. É igual brincar de detetive. Você tem que achar quanto vale cada coisa. Achou, coloca no lugar certo. O M vale quanto? 300. O C vale quanto? 0,09. E delta T maiúsculo, ou delta θ, os lugares também chamam assim, vale 2. Multiplique isso aqui tudo, cuidado com as vírgulas, tá? Cuidado com as vírgulas, 300 vezes 0,09 vezes 2 vai dar 54 calorias. Essa conta é uma conta simples, esse é um exercício fácil. Resposta E, tá? 54 calorias. Vamos fazer um outro de calorimetria para reforçar a matéria? Exercício número 5.
Ele também é de calorimetria, só que aqui, em vez de achar o Q, eu quero achar o C, o calor específico. 5. A massa de um objeto é igual a 2 gramas. Na fórmula de Q igual a macete, quanto vale M? Vale 2. A massa vale 2. Recebendo 10 calorias. Caloria é medida de calor. O Q? Agora o Q tem um valor. O Q vale 10. A temperatura passa de 40 para 90. Ih, tio Emerson, complicou. Eu ponho quanto na fórmula? Eu ponho 40 ou ponho 90? Fala aí. Nenhum e nem outro. Toma muito cuidado com isso. Na fórmula sempre vai o quanto que aumentou, o quanto que variou. Se era 40 e passou a 90, quanto que aumentou? Aumentou 50 graus. Então na fórmula vai 50 graus. O calor específico desse corpo é 0,1, 0,3, 0,5 ou 0,2. Resolução. Q é igual a macete. Quanto vale Q mesmo? 10 calorias. Onde você achou isso aí, tio Emerson? Aqui no exercício ele passou pra gente. Ah, massa, eu achei, 2 gramas. Ah, bacana. E o C, ele não deu, não? Não, não deu. Ele quer saber quanto é o C. O C vale o X dessa vez. Ah, estou entendendo. E a variação de temperatura? Não é 40 e nem 90 na fórmula. Ele aumentou 50 graus, é muito importante. Coloca cada coisa no lugar e vamos calcular. Trabalho de detetive. Q vale quanto? Vale 10. M vale quanto? Vale 2. O C eu quero achar. E o delta T é igual a 50. Cuidado que esse T maiúsculo é temperatura e o T minúsculo vai ser tempo, que a gente vai ver na outra aula de física da outra apostila que é tempo, tá bom? Então, aqui nossa conta 10 é igual a 2 vezes C vezes 50, tá? Tudo que está multiplicando passa dividindo. Isso que está multiplicando equivale a 100. Então, ou seja, 10 dividido por 100 é igual a C. 10 por 100 dá 0,1. C é a resposta. Vai cair exatamente isso. Dá para fazer? Claro que dá. Você conseguiu entender. Resposta A é a resposta correta. Mais um exercício. 6. Na invenção de Maria Judia, usando-se água, a temperatura máxima corresponde a 212 graus Fahrenheit. Quanto vale essa temperatura no sistema internacional? Lembra que a gente falou na aula que tinha 3 escalas térmicas? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala oficial do SI é a escala Kelvin. Ele quer saber quanto vale 212 graus Fahrenheit da escala Kelvin. Menos 173 Kelvin, menos 80 Kelvin, 80 Kelvin, 173 Kelvin ou 373 Kelvins. Você tem 2 caminhos para fazer isso. Ou você vai usar aquela fórmula que a gente aprendeu, que a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, aquela fórmula maior que raramente a gente usa. Por que raramente a gente usa? Porque mesmo quando ele pede para usar de Fahrenheit para Kelvin, olha que interessante. Se você decorar a tabela, que nem eu te pedi para decorar os pontos fixos, não tem que fazer conta nenhuma. Como é que é? Não tem que fazer conta nenhuma. Olha que interessante. 212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água, é o segundo ponto fixo. E a tabela já mostra quanto isso equivale em Kelvin. 373 Kelvin. Ou seja, sem conta nenhuma, sabemos que a resposta é E. Chuchu no mel. Isso foi uma babinha, molinho, docinho, chuchu no mel. Essa foi dada de graça pra gente. Outro exercício. Exercício número 7. Em algumas cidades brasileiras encontramos em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos Jogos da Copa no Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação também na escala Fahrenheit, usada para alguns países, Estados Unidos, Inglaterra, assim por diante. Portanto, após a adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 graus Celsius, vai apontar quanto em Fahrenheit? 44? 58? 64? 77 ou 86?
Aqui é aquele caso clássico daquela equação que vamos usar 80% das vezes. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu quero transformar 25 graus C. 25 graus C. 25 graus C. Parece mais com TC ou com TF? Parece com TC. Eu tenho que colocar o 25 no lugar do TC. Não posso colocar no TF dessa vez. Senão vai estar errado. Tá? Então 25 no lugar do TC vai dar 25 por 5, que é igual a 5. 25 por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Que nem já falei, 25 por 5 vai dar 5. O 9 não está dividindo? Fala que sim. Sim, está dividindo todo mundo. Então ele passa multiplicando. Então 5 daqui vezes o 9, que dá 45. 5 vezes 9 é igual a TF menos 32. 45 é igual a TF menos 32. Tá bom? Já apareceu até a resposta aí já pra gente. Olha que coisa baba. Então, tá subtraindo, vai passar somando. 45 mais 32 vai dar 77. 77, resposta D de dado. Esse exercício é muito comum, mas não tem nenhum segredo, é só colocar no lugar certo e aplicar matemática. A matemática você faz do jeito que você achar melhor. Sigamos em frente. A unidade de temperatura da SI é o Kelvin, a gente falou quase agora, né? O zero absoluto em Kelvin vale menos 273. O que é o zero absoluto? É a temperatura na qual não tem nenhum movimento na matéria. Bacana? O ponto de ebulição da água, 100 graus, vale em Kelvin quanto? 373, 273, 173, 137 ou mesmo 100 graus. Dois caminhos aqui. Ou você aplica aquela fórmula, que a temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, que é uma fórmula bem fácil de aplicar, bem tranquilazinha, ou você faz do mesmo jeito que fizemos no outro exercício. Olha que sorte, que babinha! Se você decorar aquela tabela, você não tem que fazer conta. Colega, você deve estar pensando agora. Eu tenho que decorar a tabela. Tem que decorar a tabela mesmo. Essa tabela é importantíssima dos pontos fixos de fusão e de ebulição da água nas três escalas. Então, se você tem 100 graus Celsius, na escala Kelvin vale 373 Kelvin. Questão dada. Chuchu no mel. Molinho docinho. Resposta A. Exercício número 9. Nos testes de um painel, a água atingiu a temperatura de 45 graus Celsius. Tá? É a mesma lógica. Se você ler o exercício inteiro, você vai perceber que ele quer passar graus Celsius para a escala Fahrenheit. E quanto que vai dar? Tem que usar a fórmula. Não tem jeito, né? Vai dar 9, 49, 81, 113 ou 240. Mesmo a fórmula de sempre. Se você quiser decorar, é até melhor. Vamos decorar junto? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. De novo, vamos decorar? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Pergunta: é 45 graus C ou são 45 graus F? Aqui é um C ou é um F? Não, C. Combina com o quê? O C combina com TC ou com TF? O C combina com TC. Tem que colocar o 45 no lugar do TC. Então aqui embaixo vou trocar o TC por 45. 45 dividido por 5 e copio todo o restante. É igual a TF menos 32 sobre 9. Essa conta aqui, 45 dividido por 5, vai dar 9. Exatamente. 9 é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo? Fala que sim. Sim, está dividindo. Passa como? Multiplicando. O 9 vai passar multiplicando por 9. Vai ficar 9 vezes 9, que dá 81. Então, TF menos 32 é igual a 9 vezes 9. TF menos 32 é igual a 81. Tá subtraindo? Fala que sim. Sim, tá subtraindo. Então eu passo para lá, somando. 81 mais 32 vai ser igual a 113 graus Fahrenheit.
Não é difícil. É só questão de fazer uns 3, 4. Você vai ficar craque nisso. Isso cai pra caramba. E a maioria do pessoal não vai saber. Mas você aqui comigo aprendeu, vai saber, vai acertar e vai passar. Tá? Resposta D de dado. Parabéns. Sigamos em frente. Uma placa retangular de 10 por 20, quando está a 0 graus Celsius, mede 10 por 20. O material da placa tem coeficiente de dilatação linear de 10 a menos 6. Logo de cara, vamos parar para conversar um pouquinho aqui. Esse exercício aqui tem uma pequena pegadinha, tá, pessoal? Ele pede a variação diária, tá? Retangular. Aqui tem comprimento e largura, mas dá o coeficiente linear. Quer dizer o quê? Esse coeficiente vale apenas para uma das dimensões, ou seja, vale somente ou para comprimento ou para largura. Quando for fazer exercício, você vai perceber que eu vou multiplicar esse coeficiente por 2, porque são duas dimensões envolvidas, entendeu? Então eu vou voltar com mais calma. Ele pede dilatação diária e me dá o coeficiente só de linear, de comprimento. Como a placa tem duas dimensões, eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. Nosso cálculo vai estar 2 vezes 10 a menos 6. Aqui embaixo você vai entender. Quando a temperatura é de 20 graus, quanto que a área da placa varia? Ah, aqui ele não deu a variação de temperatura, mas dá para calcular, não dá? Não estava 0 graus no começo? Não passou a 20 graus? Quanto que aumentou? Aumentou 20 graus. Muito tranquilo, tá bom? 8, 10 a menos 3, 4, 10 a menos 3, 4, 10 a menos 6, 8, 10 a menos 6, ou 2 vezes 10 a menos 3, tá? Aqui é a fórmula da dilatação linear, tá bom? Mas eu vou usar esse mesmo conceito para trabalhar a dilatação de área, tá bom? Então, em vez de pegar o comprimento aqui, eu vou pegar a área. Quanto variou de área, ΔS ou ΔA, tá? Quanto no começo tinha de área? 10 por 20, ou seja, vou colocar aqui 200, tá? No lugar do L0, eu vou colocar 200, que seria o A0 ou S0 na mesma, tá? Aqui seria 200. Esse alfa, que na verdade vai ser um beta, ele é coeficiente de dilatação linear. Mas aqui, ao invés de colocar apenas 10 a menos 6, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 6. Como eu te falei, estou analisando duas dimensões, o comprimento e a largura. E aqui, variação delta θ, variação T maiúsculo, é a mesma coisa, vai entrar 20 graus. Olha aqui a resolução aqui embaixo que foi feita para você, tá bom? Dados. Área inicial, 200. Variação de temperatura, 20 graus. E já é o coeficiente 10 a menos 6. Não esquece que isso aqui é linear, tá aqui notado. Como eu tenho duas dimensões, eu vou ter que multiplicar por 2. Então o beta vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, tá bom? Bem tranquilinho, né, pessoal? Vamos aplicar a fórmula então diferente. Em vez de ser ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta θ, vou colocar aqui delta A, que é a área, igual a 0 vezes beta vezes delta θ. É a mesma fórmula. É a mesma fórmula, tá? Quanto variou então de área da placa delta A? Quanto que ela media no começo? 200 centímetros quadrados. Quanto que é o coeficiente de dilatação nas duas dimensões? 2 vezes o coeficiente de cada dimensão linear. E quanto variou a temperatura? 20. Aqui tem uma pequena pegadinha para a gente fechar com bastante calma a nossa aula, último exercício. Se você fizer a conta aqui, vai dar 200 vezes 2, vai dar 400, vezes 20, vai dar 8.000. Essa conta vai dar 8.000 vezes 10 a menos 6. Lembra da notação científica lá que você viu? Quando eu diminuo o número, eu aumento aqui as casas? Ou seja, então 8.000 vezes 10 a menos 6 é igual a 8 vezes 10 a menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então 8 vezes 10 a menos 3. Dá uma treinadinha, qualquer dúvida, a gente vai ter um plantãozinho, você vai falar comigo, eu vou tirar suas dúvidas, tá? Importante, vamos lá. Momento com o tio Emerson. Anota aí que é importante. Refaçam, por favor, todos os exercícios que tem
contas de calorimetria, é só aplicar a fórmula, refaça no seu caderno com bastante calma, só refaz o passo a passo do tio e também refaz exercícios que passam de Celsius para Fahrenheit. Esses são os mais importantes, são os que mais caem. Se puder, refaz tudo, lógico, sempre é muito bom. Muito obrigado, valeu turminha, vocês irão muito bem. Valeu, abraço do tio Emerson. Obrigado, colegas. Valeu!